Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá e se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar de volta hoje, novamente, com o resumo do dia. Então, boa noite, seja bem-vindo. Tá tudo bem? Beleza, meu amigo? Então, tá bom. Então, hoje nós temos assuntos interessantes. Nós vamos falar sobre duas matérias, especificamente, que eu acho pertinente. A primeira é relembrar a história da condução coercitiva do Lula para o aeroporto Congonhas pela Polícia Federal, lembra? Em que a Força Aérea entrou no meio e não deixou a Polícia Federal levar o Lula para Curitiba. Tu lembra dessa história? Eu vou ler. Eu, inclusive, quando eu estava na Força Aérea, eu tive sob meu comando uma tropa da Polícia Aeronáutica. E eu sei como os caras são bravos. Tá entendendo? Então, eu vou passar essa matéria aqui, e se tiver sem áudio, não tiver aparecendo áudio, me avisa. E quem estiver assistindo, não tiver aparecendo áudio, me avisa pelos comentários, por favor. Tá bom? Porque, às vezes, a gente não sabe e o áudio não está aparecendo. Então, eu vou colocar aqui a tela, nós vamos estar junto aqui, e eu venho aqui para o site da TVD, né? Que é o site da TV da Democracia, e vou ler essa história que é muito interessante, né? Que foi escrito por um jornalista, que eu já falo o nome. O título do texto é: O plano de prender Lula poderia ter acabado em tragédia. 100 soldados da Polícia Aeronáutica cercaram o jatinho que levaria Lula a Curitiba. A equipe da Lava Jato desiste do plano A, o que teria de fato os planos de levarem o ex-presidente Lula para Curitiba é uma das questões mais levantadas após a última tentativa da equipe de Moro, que foi quando aquela vez que eles tentaram levar já para prender o Lula em Curitiba. Né? Só conseguiram prender o Lula porque o Lula se entregou. Está entendendo? Então foi numa sexta-feira, 4 de março, os soldados da Polícia Aeronáutica estranham a movimentação de outros policiais armados, policiais federais. Eles bloqueiam a entrada e não deixam eles entrarem no aeroporto. Não teriam reconhecido a farda que foi usada pela Polícia Federal, que estava fortemente armada. Um dos soldados avisou o coronel, que está como oficial de dia, sobre o que está ocorrendo. O coronel fica furioso e o reforço é chamado. Em poucos minutos, a Polícia Aeronáutica está preparada com centenas de homens para, se preciso for, confrontar os policiais da PF. A confusão é enorme, então descobre-se que o ex-presidente estava sendo conduzido. Nesse momento, o coronel assume o comando do aeroporto e dá ordens para que 100 homens da Polícia Aeronáutica cerquem o jatinho que, segundo lhe informava, levaria o ex-presidente Lula para Curitiba. Há mais tensão no ar. Sabe-se, então, que Lula está na sala da PF para interrogatório. Nesse instante é aventada a decisão de invadir a sala para resgatar o ex-presidente. Há uma negociação, mas o coronel, que segundo consta é legalista, teria perguntado: o que vocês pensam que estão fazendo com o ex-presidente? Em meio a tudo isso, havia a baderna na porta da sala da PF, com o ex-deputado professor Luizinho protestando, mais manifestantes, desmentidos, boatos, tal, mas o coronel não recua e a PA, que é a Polícia Aeronáutica, permanece a postos pronta para qualquer tentativa de condução forçada do ex-presidente Lula. A equipe da Lava Jato desiste do plano, que era o plano A, mas eles não tinham plano B, que seria levar Lula a Curitiba. Então eles fazem um interrogatório, reduzem o tempo do interrogatório, porque eles queriam fazer um mais longo e ser mais cansativo aos presidentes, né? Mas a Polícia Aeronáutica, sob o comando do coronel, não arreda pé da sala da Federal, não. Diante do impasse, o Moro deu ordens para abortar a operação
e o ex-presidente Lula é libertado, como nós sabemos, e a operação fracassou. Né? Então, tem mais detalhes aqui do texto, mas que não vem ao caso agora, e eu acho que é mais importante a gente estar trabalhando essa ideia dos militares que são legalistas. Nós tivemos a declaração do Mourão, né? Ele se manifestou como vice-presidente, disse: bom, não concordo com a anulação da sentença do Lula. Agora, se o povo quiser ele para presidente, paciência, ninguém vai impedir ele de assumir. Foi uma declaração do Mourão. Certo? Enquanto que um general de pijama do grupo militar ameaçou o Supremo de uma ruptura institucional. Agora, que poder tem esses caras que nem tropa tem de ameaçar de ruptura institucional? As Forças Armadas estão quietas, estão em silêncio. Estão vendo o que está acontecendo. Elas não vão provocar uma ruptura institucional porque elas sabem que o Brasil entraria num caos pior 1000 vezes do que já está. Então, você vê, eu, como fui da Força Aérea, sou um militar de esquerda. Isso é correto? E como eu, tem muitos. Assim como tem de direita, tem de esquerda. Militares que são legalistas, militares que querem e obedecem à questão da ordem democrática. Então, foi muito interessante essa reação. Eu me lembro do dia, inclusive, eu liguei para algumas pessoas do grupo da Força Aérea naquele dia, que, claro que eu ainda tenho meus contatos dentro da Força Aérea, e tem muitos. Eu, com certeza, achei interessante a postura do coronel, e a pergunta que ele fez ao chefe da operação da Polícia Federal: o que vocês pensam que estão fazendo com o ex-presidente? Correto? Sendo assim, eu creio firmemente que enquanto houver o respeito aos direitos do Lula, os direitos políticos, pelo tribunal, pelo STF, e pelos juízes que irão ainda julgar esses casos que foram anulados a sentença, porque eles anularam a sentença, não anularam as denúncias. Na minha opinião, o STF tinha que ter anulado as denúncias que não têm procedência, não tem provas, foram armadas, as mensagens do REC entreguem essas armações, a forçação de barra das delações, né, as pressões que ocorreram para ver essas delações. Então, o que teria que ser já anulado na sua origem já seriam os processos, nem a questão das sentenças. Mas o Fachin não queria salvar a Lava Jato, ele não queria salvar o Lula, né? Ele queria salvar o Moro. Então, anulou as sentenças. Enquanto houver respeito pelos tribunais de que as sentenças não são válidas, e Lula será candidato, mas será candidato sob júdice, porque ele estará com esses processos em aberto, nos tribunais que serão designados, nas varas, né? E os militares vão ficar quietos. Disseram que não vão se meter se o Lula ganhar a eleição e se vencer a eleição. O que você acha? Olha, Eliseu, estão me ouvindo? Está dando para me ouvir? Estou te ouvindo. Eu, sinceramente, eu vejo com uma certa desconfiança, sabe? Assim, o Exército... primeiro porque esse Mourão aí que está dando essa declaração aí, ele mesmo foi uma das pessoas que mais fez ameaça, né, ao STF. Por isso que o Bolsonaro escolheu ele para ser vice. Né? Então, eu penso o seguinte... que o Mourão não fez ameaças ao STF. Agora, o Vilas Boas e o general Heleno fizeram. Mas o Mourão não fez. O Mourão assim, fez... Que eu me lembre de pronto, sim, de cabeça agora, eu não me lembro de nenhuma frase ou de um tweet
ou de uma mensagem nas redes sociais que o Mourão tenha feito contra o STF. Ele deu uma declaração, sim, de que o Fachin errou ao anular sentenças. Não, antes dele ser vice-presidente, quando ele não era vice-presidente, ainda antes da eleição. Ele começou a soltar declarações, foi por causa disso que o Bolsonaro escolheu ele. Né? Na verdade, ele soltou uma vez uma declaração quando ele era general comandante lá no Rio Grande do Sul. E ele soltou uma declaração que se fosse o caso, haveria intervenção militar, que ele era a favor da intervenção militar, mas ele falou para tropa. Isso repercutiu na imprensa porque foi gravado em celular e viralizou nas redes sociais. Correto? Mas foi um discurso dele para a tropa. Ele não fez uma ameaça direta ao STF, ou ele fez mandou um recado nas redes sociais. Nesse sentido, não. Quem fez isso foi o general Heleno e general Vilas Boas, que são, na minha opinião, os mais perigosos. O Mourão é perigoso, sim, eu concordo com você, porque, inclusive, o pai dele tem história, né? O pai dele marchou até São Paulo com as tropas para se juntar ao segundo exército e dar o golpe de 64. Né? O pai do general Mourão foi peça fundamental, foi uma das grandes lideranças do golpe de 64, foi o pai do general Mourão. Está entendendo? Dessa eu nem sabia, não. Confesso que eu não sabia que o Mourão de 64 era pai desse daí. Era o pai dele. Era o pai dele. O Mourão de 64 era o pai dele. E olha que você vê que coisa, né? Hoje o filho é vice-presidente da República. Depois de apearem um governo socialista de esquerda no poder. Correto? Então, eu acho que o Mourão, ele falando para a tropa uma coisa. Agora, ele lidando na política, e eu acho que ele tem essa condição política de lidar, de articular e tudo mais, porque senão ele não teria um comando. Porque dentro das Forças Armadas do Exército, para você ter um comando de tropa, de batalhão, ou de uma região, você tem que ter articulação política. O general Heleno foi comandante da Amazônia. Tem que ter articulação política. Senão você não é comandante. Tá entendendo? Vilas Boas foi o comandante do Exército. Então tem que ter articulação política. Então, politicamente, são articuladores. Mas eles berram, gritam, aquela coisa toda, fazem pressão e tudo mais, mas na prática eles são de chegar e tentar. Eliseu, eu sinceramente, para mim, lugar de militar e de pastor, de lugar de pastor na igreja, cuidando de suas ovelhas, lugar de militar é no quartel. Claro, você não tem nem dúvida. Militar não tem que ficar se metendo em política. Né? Não tem que falar. O que eu acho assim, general ameaçar o STF depois da sentença de Lula anulada, de pijama, do clube militar, esses caras não têm que falar nada, eles têm que ir para casa. Sabe, curtir a mulher deles, que nem a mulher deles curte direito. Sabe, curtir a família, viajar, aquilo que eu já falei. Mas sabe o que acontece, Eliseu? Ninguém freia esses caras. Eles falam o que querem, entendeu? A Gleice Hoffmann freou. Ela deu uma declaração, falou assim, o lugar de vocês é nos quartéis, contenham-se. Mas, Eliseu, frear... Isso aí é um recado claro, porque foi a única deputada e uma mulher que respondeu aos militares. Mas Eliseu, o que eu estou falando aqui de frear não é só falar, não. Sabe? Você não pode frear um civil de se expressar. Porque o cara é militar, é general de pijama, tá do clube militar, mas ele é civil. Ele está na reserva. Ele pode falar o que ele quiser.
desde que ele não ofende a moral e não faça e não tenha poder realmente de fazer uma ameaça às instituições. Então ele pode falar o que quiser. Agora, por exemplo, o Carlos Silveira está preso, aquele ex-PM em que é ligado às milícias do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque ele é deputado e ameaçou claramente pelas redes sociais. O STF conclamou o povo a invadir o STF. Isso é crime. Agora, um general expressar ou fazer bravata, essas coisas, não é. Não é crime, é um direito até, mesmo que não seja uma boa expressão, mas é um direito de expressão. O que se tem que fazer é não deixar de responder. É o silêncio que é o problema. Eliseu, mas o problema todo também é o seguinte: no governo da Dilma, acho que quando a Dilma era presidente, um militar lá apareceu lá metendo bala numa foto lá da Dilma. E não aconteceu nada com o cara. Isso é crime. Esse Heleno aí, por exemplo, aí também aí. Isso é crime, mas dessa declaração desse cara do clube militar não é crime. É o direito à expressão dele. Agora, a Gleice Hoffmann, mesmo assim, a Gleice Hoffmann respondeu, falou: o lugar de vocês é no quartel, contenham-se. Então foi uma mulher que respondeu, e de forma muito sucinta. Então, alguém respondeu a ela, nem o general que ameaçou, que falou que poderia se ter uma ruptura institucional se o Lula fosse presidente e ganhasse, porque ele não falou que ia ter, ele falou que poderia ter. Nem ele respondeu a Gleice. Por quê? Porque se ele respondesse, aí sim poderia criar um incidente de disputa entre poderes e o próprio comando militar, que está na ativa, ser obrigado a intervir e falar: não, nós não vamos respeitar a Constituição, nós estamos aqui para respeitar, como os comandantes das três forças têm falado e feito. Está entendendo? Todas as atitudes antidemocráticas que nós temos visto por militares são militares que estão no governo e na reserva. O único militar que não está na reserva e que vai ser encaminhado para a reserva, que já está em processo, é o Pazuello. Inclusive, foi muito criticado pelo alto comando por ter aceitado um cargo de ministro no governo Bolsonaro estando na ativa. Porque isso vai contra o regimento interno das Forças Armadas. De cada Força Armada tem. Você não pode estar envolvido com política se você estiver na ativa. Você não pode ser candidato se você estiver na ativa. Você não pode dar opinião política nenhuma se você estiver na ativa. Agora, na reserva já é outra conversa. Está entendendo? Estou entendendo. Mas, então, mas é aquilo, né? Eu não faço muita fé nesse... Eu não faço muita fé no regime militar, não, sabe? Nos militares, não. Não é no regime militar, no Mourão. Eu perguntei a respeito do Mourão. Tu acha que ele vai aceitar uma vitória do Lula como vice-presidente de Bolsonaro? Ele como vice-presidente? Eu não sei. Acredito que não, né? Acredito que não. Só que a grande diferença do Mourão para o Bolsonaro é que o Mourão, ele vamos dizer assim, pelo menos ele sabe como falar, né? O que falar, como falar menos besteira, né? Fala muita besteira, na verdade. O Mourão fala muita besteira, faz muitas declarações infelizes, né? Mas pelo menos ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um cocôzinho gourmet. Um cocô muito as besteiras deles são besteiras de direita, não são besteiras de quem é de direita, né? Não são as barbaridades que o Bolsonaro fala, né? As barbáries que o Bolsonaro fala e pratica, né? Mas eu não faço fé no... Não faço eu tenho medo do Mourão, eu vou falar sério, porque ele é filho de um golpista. Então, histórico. Então, ele é de uma família histórica militar golpista. Está entendendo? Então, eu tenho medo.
Agora eu tenho mais medo do general Heleno e do Vilas Boas. O Vilas Boas parece que está morrendo com aquele negócio no pescoço, na cadeira de roda, mas o cara é perigoso, né? Porque ele foi comandante do Exército. Então ele tem muita influência. Ele tem mais influência no Exército do que o próprio Mourão. Então o Zé Maria vai levar ele. O, exé... o Exército, Eliseu, o Exército, ele tem um horror de comunismo, né? Tem um horror de comunismo. Mas tem comunistas no Exército. Oi? Você sabia, você já ouviu falar do general Nelson Werneck Sobral? Já ouvi falar já. Mas são Ele foi, pouquíssimos. ele foi presidente do Clube Militar, foi presidente do Círculo Militar. Mas são Ele, pouquíssimos. ele escreveu vários livros, muitos livros com relação a isso, e era um comunista assumido. Uhum. Numa época que ser comunista no Brasil era igual andar de cabelo comprido e era igual mulher separada. Já tivemos já bons militares, como o general Teixeira Lott, como Lamarca. Nós tivemos. O Lamarca endoideceu de vez, né? Ele entrou, invadiu o arsenal do Exército, pegou o caminhão, encheu de arma e saiu batido. Mas tem que Quer ser. dizer, Eliseu, tem que ser assim, tem que ser contra a ordem, Eliseu. Sabe? eu não sei, eu não sou um cara que fala, eu não sei se o meu discurso seria exatamente tem que ser contra a ordem. Eu acho que tem que mudar a ordem. Porque a desordem e o caos também não, a sociedade não consegue crescer, evoluir. Ela não fica sem foco, ela fica sem objetivos. Então, o que tem que mudar é a ordem. Não é ser, na minha opinião, a minha visão, ser contra a ordem. Agora, ser contra a ordem vigente, que é uma ordem que provoca caos, pobreza, má distribuição de renda, desigualdade social em todos os sentidos, racismo, intolerância, homofobia. Eliseu, né? O grande problema dos partidos de esquerda hoje, que sua maioria, eles não são contra a ordem, eles são a favor da ordem. O problema é que eles se acostumaram com as benesses, né, da institucionalização. Por isso que o Lobão, apesar de ser um doido, que eu não gosto do Lobão, eu não gosto dele nem como músico. Eu sou músico saxofonista, mas eu não gosto do Lobão nem como músico. Nunca gostei, desde quando eu era jovem. E gostava do meu rock and roll, não gostava do Lobão. Tá entendendo? Mas ele escreveu um livro chamado Esquerda Caviar, que se você fizer uma revisão no livro e colocar alguns pingos nos is e a devida revisão, bate exatamente com o que você está falando. Entendeu? Então, assim, a esquerda ela tem que ser contra a ordem. Esse negócio de, por exemplo, uma coisa, né? Eu vejo assim. A esquerda tem que ser revolucionária, né? Não é ser contra a ordem, é ser revolucionário. É revolucionar a ordem. Ô, Eliseu, ordem que aí está, olha só, esta ordem que aí está, para nada presta. Essa ordem. O que você propõe como uma nova ordem brasileira, uma nova ordem mundial, como diz o Caetano? O que você propõe? A proposta é realmente termos no governo, em algum momento da história, e quiçá agora, né, uma esquerda revolucionária mesmo, que rompa com essa ditadura de uma economia de mercado. Sabe? O que não dá, Eliseu, é para a gente ficar esperando. Mas isso aí não precisa ser uma esquerda revolucionária para romper com a ditadura de mercado. Porque você tem países de social-democracia que o mercado não apita nada, não. Ele tem seu espaço, trabalha seu espaço, porque o mercado também gera empregos. O mercado também gera distribuição de renda. Mas sabe por quê? O problema é que no Brasil o mercado toma uma outra configuração. Deixa eu ver se eu pego aqui para você. Aqui. O livrinho aqui, ó, mostrar para você. Ó. Vamos estar perto da biblioteca isso aqui. Ó. Eu não conheço esse livro, já li. E olha aí, eu li. Acho que quando eu li ele, você não tinha nem nascido ainda. Quando eu li esse livro. Não duvido que você tenha lido, não. Não duvido que você tenha lido, não. Pô, esse aqui, eu li esse livro.
E quando eu li, eu fazia comunicação social, na época que eu li esse livro. Então, você ainda era um garoto. Eu vou até relê-lo, que é interessante você, depois de 20 anos, 30 anos, reler alguns livros que você leu antes. Eu tô relendo, sabe o que eu estou relendo agora? Aristóteles. Eu estou relendo Aristóteles. Eu estou meio aristotélico, mas não influenciado pelo livro, mas vendo as coisas com uma visão diferente da que eu tinha na época. Isso é muito interessante. Você reler. É uma boa sugestão para mim reler. Vou reler esse livro. Certo? Eu conheço bem essa questão que você está falando. Mas isso não é uma questão do mercado só, não. Deixa eu explicar. Tem um outro problema aí. Isso tem outro problema. Isso aí tem o petróleo no meio. As vias abertas da América Latina trata disso também. Isso, tudo bem. Vamos lá. O que esse livro coloca aqui é uma questão do seguinte, que o atraso da América Latina ele é planejado pelas potências, né, econômicas. Pela potência. Vide Estados Unidos, né? E Inglaterra. Inglaterra também, que hoje em dia São os dois países que planejam a América Latina atrasada. O resto da Europa não. Mas a Europa gosta de dominar a questão comercial. Mas Eliseu, nenhuma potência econômica é boazinha. Tá? Não tem ninguém boazinho. Não há ninguém boazinho, mas há uma diferença na política externa da França, da Alemanha, de outros países mais latinos. Há uma diferença grande da política externa que a Inglaterra e os Estados Unidos aplicam. Não só com relação à América Latina, mas com relação ao mundo. Somente o Oriente Médio e o Quarto Mundo. Eliseu, os olhos da França estavam sobre a África. Tá? Não. Já o dos Estados Unidos estava sobre o Brasil. Isso é um assunto que a gente pode desenvolver tranquilo. Então, vamos manter, por enquanto, no Brasil. Vamos manter, por enquanto. Não, mas é isso. Por que eu estou falando? Isso, Eliseu? Por que eu estou falando isso? Para a gente não cair naquele, como muitos caem aí no viralatismo, né, dizendo o seguinte: se nós fôssemos colonizados pelos norte-americanos, né, pela galera dos Estados Unidos, o Brasil não seria atrasado do jeito que é. Entendeu? Mas, eu recomendo para quem faz esse tipo de análise, dá uma lida nesse livro aqui. Muita gente leu. Inclusive, muita gente do nosso grupo, que a gente faz parte aí, lê esse livro e discute muito esse livro. Esse livro é um livro muito difundido entre o pessoal das antigas, do meu tempo, das mais antigas. Está entendendo? Principalmente quando ele foi. Mas Eduardo Galeano é da nossa geração. Está entendendo? Então, assim, a gente acompanhou muito essas questões, somente em meio a uma ditadura militar. Ele é vivo ainda? Eu me esqueci se ele é vivo ou não. Não sei. Na verdade, é uma resposta que eu não tenho. Mas quando a gente fala em mercado, quando você fala em revolução, eu falo numa revolução política. Eu não sou a favor hoje de pegar em armas. Se precisar, eu vou. Se for necessário. Não estou falando em pegar em arma, não, Eliseu. Eu sei. Mas é o que eu falo da revolução. A revolução política no Brasil, um país como o Brasil, que é essencialmente escravista e de direita desde a sua formação, o problema é o seguinte: um pau que nasce torto, se você não for um bom marceneiro, você não endireita tão fácil. Está entendendo? Nós temos uma história de século secular que em 14 anos de PT não ia poder resolver mesmo. O que o PT fez foi abrir um caminho. O problema é que a esquerda, e aí não é só a questão do amor à institucionalização e às benesses que isso traz, mas também uma parcela que é a esquerda caviar, aquela história toda, tal, mas também a esquerda que vive se digladiando.
E esquece do fundamental, do povo. Não adianta você querer enfrentar a extrema-direita ou a direita no Brasil, que é muito bem consolidada, e eles têm uma história secular. Quem fez a história do Brasil foram eles, não foi a esquerda. Não adianta se nós continuarmos a comermos o rabo do outro. E o pior é que não dá prazer nenhum. É dolorido. Por quê? Porque no final a gente sempre sai perdendo. Toda vez que o Brasil tem uma... Isso é histórico. E você, como historiador brilhante que é, já o considero dessa forma, o único problema é que o jornalista fala pra caramba e não deixa o historiador falar. Tá entendendo? Agora você vai falar à vontade. Que eu vou pegar um café e fico ouvindo, você vai soltando aí a sua verborragia. Mas deixa eu só concluir isso aí. O problema nosso aqui é que toda vez que o Brasil cria asas, chega alguém e corta. Isso é desde o Império. Desde o Império até hoje, nós temos esse problema. Quando aparece uma reação de colocar uma certa igualdade, uma distribuição de renda melhor, mesmo que essas palavras não existissem na época, com relação à abolição da escravatura, né? Os grandes literatos negros da época da escravidão, e que eram abolicionistas, né? Quem liderou a abolição foi um negro, não foi a Princesa Isabel. Está entendendo? Então, quer dizer, nós temos alguém que chega lá e corta as asas. Naquela época, os Estados Unidos não tinham o poder continental que tinha hoje, então eram outros os poderes, mas sempre os mesmos poderes das oligarquias, das elites, daqueles que dominavam e que dominam. Até hoje é assim. Então, hoje nós temos um cenário diferente político, porque existe um cenário global, né, a partir do neoliberalismo da Margaret Thatcher. Então, nesse cenário, a nossa elite recorre a outras ferramentas e outras estratégias que trazem de fora os seus apoios, suas ajudas e tudo mais. Então, a gente tem esse grande problema. Então, eu não sou a favor da gente pegar em armas, mas se para mudar de vez essa questão for necessário, a gente pega. Mas eu acho que a coisa principal que nós temos que fazer, e temos muito pouco tempo para fazer isso, temos até mais um ano, até 2022, é mudar a cabeça desse povo. Fique à vontade. Eliseu, Vai falando de novo. não é, esse debate não é um debate encerrado, né? Mas eu gostaria de compartilhar aqui. Eu acho que eu só não vou poder compartilhar o vídeo, para o YouTube não derrubar, né? Não derrubar depois. Eu gostaria de compartilhar um áudio aqui, não sei se dá para fazer isso, de um religioso aqui falando sobre a soltura, sobre a questão do Lula, né? Será que dá? O áudio? Eu aqui do meu celular vai captar, não vai? Então, não custa nada, nós estamos ao vivo e ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Manda ver aí. Ó, tá dando para ouvir? Não. Você tem aí... Perguntou Pilatos ao povo. Tá ouvindo? Bota mais perto do microfone. Costa pode nos ajudar a entender por que muitos votam em políticos que roubam, mas fazem, mesmo sabendo Deixa eu voltar. que estão sendo roubados por eles. Deixa eu voltar um pouco. Por que o povo vota em quem rouba, mas faz? Tá dando para ouvir? Vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Perguntou Pilatos ao povo. Por que a multidão escolheu Barrabás? A resposta pode nos ajudar a entender por que muitos votam em políticos que roubam, mas fazem, mesmo sabendo que continuarão sendo roubados por eles. Primeiro vamos entender.
Quem era Barrabás? Barrabás era um prisioneiro de Pôncio Pilatos. Bom, show, só essa partezinha aqui. Você reconhece essa voz? Deu para ouvir? Essa voz eu ouvi, mas eu não reconheci a voz, não, porque ela vem muito filtrada pelo áudio. Mas chega lá onde você quer estar. Chega lá que eu já tenho algumas questões que ele falou aí, eu já tenho coisa para falar aqui. Então manda ver aí. Essa voz é... Agora a sua voz abaixou. Você tem que voltar ao que estava a sua voz. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora estou. Essa voz aí é do genro do Bispo Macedo. É o genro do Bispo Macedo. Então o que acontece? Ele logo gravou um videozinho, né? Falando sobre... Isso aqui está num grupo do Facebook do Bolsonaro, né? Do simpatizante do Bozo, né? E ele está falando, comparando aqui praticamente o Lula ao Barrabás, né? Está comparando o Lula com o Barrabás, falando a questão ali que o povo preferiu soltar uma pessoa que era culpada, né? E condenar Jesus à morte, sendo Jesus inocente. Aí eles tentam fazer uma invertida e dizer que Lula, né? Eu não vi até o final, mas com certeza tá falando do Lula. Falando que o Lula ele era o Barrabás, que o STF está soltando, né? Que o STF está soltando. Então, veja bem, essa galera aí, esses fundamentalistas, eles sempre fazem isso. Eles pegam a Bíblia, né? Eles pegam aqueles trechos que eles acham interessantes e torcem de tal maneira para tentar convencer as pessoas de que eles estão certos. Se a gente for analisar, e eu estou escrevendo um texto, Eliseu, sobre isso, porque eu sou, sobretudo, também um homem religioso, né? Não, imagina. E eu estou refletindo sobre isso, essa questão da prisão de Jesus. A questão da prisão de Jesus ali, Jesus ele já foi pego já, e a sentença dele já estava lavrada. Porque antes os sacerdotes Anás e Caifás falaram, olha, um homem tem que morrer pelo povo. Então a sentença de Jesus ali já estava lavrada já. Lógico, o Lula não é Jesus. Deixar isso bem claro. Não vejo Lula como Jesus. Mas esses casos... E nem o Caifás seria o Moro. Isso. Seria mais comparável ao Moro, seria o Pôncio Pilatos, porque o Moro seria mais como o Caifás e o Arnaz seria mais comparável ao pessoal da Procuradoria de Curitiba. Veja bem, mas o caso do Lula é muito parecido, sabe? É muito parecido. Por quê? Não se tem prova, mas já se tem já um juízo formado. É o que muitas pessoas estão fazendo. As pessoas chamam o Lula de ladrão, falam que o Lula roubou, que o Lula destruiu o Brasil, que fez isso, fez aquilo outro. Sendo que elas não se dão o trabalho, Eliseu, de pesquisar as fontes. Porque aqueles homens ali, eles mandaram prender Jesus por inveja. E Pilatos sabia disso. Agora entra a questão da figura do Pilatos. Sabe qual é o problema do Pilatos? Pilatos é o isentão de hoje. É o cara que vai lá e lava as mãos. Ele sabia que Jesus não era culpado, por sua vez, ele não queria ficar mal, nem com os judeus, nem com os romanos. Porque ele estava preocupado com o quê? Com a posição dele, com o cargo dele. E para não haver uma revolta ali, e ele ficar mal com Roma, ele falou, não, decidiu condenar os inocentes. Porque o próprio Pilatos, com a boca dele, fala, olha, esse homem aí eu não vejo mal algum, ele é um inocente. O que é uma questão bem diferente do Moro.
Entendeu? É. Então, são casos, Eliseu, que essa galera que gosta de citar a Bíblia, a torta e a direita, eles deveriam analisar. Caramba, Jesus foi condenado sem provas, teve testemunhas falsas, né? O que foi usado na questão do Lula foi o dispositivo da tal delação premiada, que é um monstro jurídico que não deveria existir isso, porque por causa dessa tal delação premiada, qualquer pessoa inocente pode ir para o xilindró, né? Baseado em afirmações. Tem que se ter provas. Mas só que o nosso sistema jurídico ele é muito complicado. Ele vai muito também pelo que um juiz lê, sabe? Pelas informações que um juiz tem. Porque a nossa lei, inclusive o quem faz isso é a mídia. O advogado, ele sabe exatamente o que o juiz está fazendo. Sim, sabe, Eliseu, sabe. Mas tem alguns momentos que a lei ela não é clara. Ela não é explícita. Sim, mas não no caso do processo do Lula. Houve, tanto que eles tiveram que cometer crimes jurídicos, ilegais, para poder condenar. No caso do Lula, eles manipularam provas, fizeram uma série de questões. Sim, isso daí você está certo. Mas veja bem. Não era uma questão de interpretação, foi uma questão de manipulação. Eles corromperam o sistema judiciário. Veja bem, eu estou estudando administração pública. Certo. Estou estudando administração pública. Então, na administração pública, há princípios da administração pública, que são 5, né? E se você pegar os desdobramentos desses princípios da administração pública, vai ter o princípio lá, por exemplo, da moralidade, né? Da moralidade, publicidade, né? Vai ter um princípio lá que o desdobramento desse princípio vai dizer o seguinte, que se houver indícios que uma pessoa pode, né, se beneficiar do erário, mas só que essa questão que se coloca ali é de indícios, mas não se se diz claramente que indícios são esses. Isso é uma doutrina ou é uma questão de regimento interno normativo? Para ser sincero para você, eu não sei claramente isso não. É simples você diferenciar. Isso está no Código Penal ou em algum Código Civil ou é uma questão normativa? É uma regra do funcionalismo público ou essa regra está definida juridicamente? Isso que tem que é uma regra do funcionalismo público, mas eu acredito que esteja, né, definido. Sabe por que eu vou te falar isso? Mas a forma que você deu foi com uma norma interna do funcionalismo. Certo? É normativo. Porque o que você deu é a pergunta que eu estou fazendo. É essa, não foi? Foi. Não, para saber. Foi. Sabe por quê? Porque essa pessoa também, no uso de suas funções, ela pode sofrer um processo de improbidade administrativa. Entendeu? Então, quer dizer, eu não sou especialista nessa coisa de lei, Eliseu. Não sou. Estou sendo bem franco aqui. Estou sendo bem sincero. Né? Eu leio, né, e procuro prestar atenção no que eu estou lendo para também não fazer. Mas eu acho, e pelo que eu já vi alguns outros juristas falando, tem algumas coisas na lei, veja bem, algumas coisas que não são colocadas de forma clara. A gente porque é uma questão de interpretação. E isso existe em vários momentos. Mas com relação ao Lula, eu também não sou um advogado e sou um leigo no direito, tá certo? Mas eu peguei, para mim falar, para mim poder defender o Lula
se é que houvesse defesa, mas eu teria que saber disso. Eu li todos os processos do Lula e li todas as condenações, porque eu não poderia nem escrever a respeito disso e muito menos defendê-lo publicamente, verbalmente ou textualmente, sem saber nada do que estava no processo. Uhum. E pelo processo, tem coisas que, mesmo você não sendo do direito, você intuitivamente percebe que houve manipulação e que não é uma doutrina e que não é uma questão de interpretação. Está entendendo? Houve manipulação de provas, houve ocultação de provas, inclusive que favoreciam a defesa. Né? Ao mesmo tempo que, quando eu tinha dúvida de alguma coisa nesse sentido, eu ia buscar quem? Quem eu conheço e que é do direito. Falou, me explica isso aqui. Então, eu, usando essa metodologia, eu consegui chegar a uma conclusão da inocência do Lula. E defendi isso com unhas e dentes. E você foi testemunha, inclusive, na frente de evangélicos pelo Estado de Direito aqui da Paraíba, perante pessoas que não aceitavam a inocência do Lula. Eu defendi porque eu sabia do que eu tinha visto no processo. E a maior parte das pessoas que não acreditavam na inocência do Lula não sabia nem uma frase completa que dava no processo. Você está entendendo? Mas continue, eu entendi o que você está dizendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, lógico, esse processo do Lula aí, ele foi todo viciado, né? O Moro, por exemplo, não era o juiz natural do caso, né? Ele não era, ele não tinha competência, mas ele... Eles inventaram uma história do posto, lá em Curitiba. E dizem que foi a tal da delegada Marena, né? Que é corrupta, é uma bandida. É uma delegada bandida, corrupta, que não merece o distintivo e nem a farda que usa. Ela deveria estar do outro lado, atrás das grades. Isso. E, infelizmente, essa gente aí, né, que tentou se passar por boazinha. E agora a galera tá sem saber botar a cara. Por exemplo, o MBL, que era lavajatista, né, que são... O MBL foi contratado por um dos maiores bilionários americanos, a família Costa, que domina petróleo, domina o mercado lá nos Estados Unidos e domina mais da metade do Congresso dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Agora eles estão tentando sair fora, né? Agora eles estão saindo fora. Foram eles que bancaram Steve Bannon, né? Steve Bannon. Toda a grana que bancou Steve Bannon ao lado de Carvalho vieram deles. Mas sabe o que é uma coisa que a Lava Jato fez muito bem? Que ela conseguiu fazer, Eliseu? É fazer aprofundar o estado de alienação política. Tá? Eu acho que eu entendo o que você está dizendo. E não seria problema nenhum concordar com isso. Mas eu acho que essa alienação já existia. Por isso foi fácil. Existia sim. Mas só que é o seguinte, com os governos do PT, vamos colocar aqui bem claro, e as conquistas sociais, a moral do povo estava... O povo não viu conquista social. É isso que eu estou dizendo. O povo não viu conquista social. Ele não enxergou, não é que ele não viu. Ele não enxergou, ele não visualizou isso como conquista social. Ele não fez essa leitura que nós fazemos. E é por isso que ontem nós concordamos numa coisa, o PT perdeu essa oportunidade da escolarização política. Está entendendo? O povo não viu. Então, o povo já era alienado. Ele recebeu tudo aquilo como se fosse uma festa que ele estava sendo convidado e tinha doce, churrasco. Ô, Eliseu, uma mentira, né? Não sei se foi Goebbels que falou, né? Uma mentira dita 20 vezes se torna verdade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Tanto é que as sentenças do Lula foram anuladas.
A Não, mentira tudo tem bem. a Não, mentira tem eu pernas sei, curtas. É isso que eu eu acredito. sei, Só veja. que antes dela, da verdade ser revelada, muita gente sofre. Não, eu sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você ficar ali na televisão ali, Rede Globo, Rede Record, batalhando ali em cima ali da questão do Lula, o escândalo, Mas ó, isso é para um povo que tragédia, já é assim. as pessoas, mas Eliseu, os meios de comunicação de massa, Eliseu, eles, eles têm poder, têm um certo poder de influência. Uma tese Não pode dar. eu tenho aqui tudo, do lado dessa minha história, eu tenho aqui tudo sobre os meios de comunicação de massa, principalmente no Brasil. E sobre Sim, a sim, manipulação que a imprensa faz, tem tudo. E sim, eles fazem, e é real isso. Mas eles só fazem, é que nem o traficante. O traficante só ganha dinheiro com a droga porque tem usuário. Isso é uma verdade que não tem como negar. Não é você inverter e a posição do culpado. Não é você dizer que a mulher que foi estuprada é culpada. Não é isso que eu estou dizendo. Está entendendo? O que eu estou dizendo é que a formação da história do Brasil, a nossa história, por excelência, é pau que nasce torto, que de pré-direitar é um sufoco, tem que ser um marceneiro de primeira linha. E você tem que lixar aqui, você tem que serrar aqui, você tem que tirar pedaços aqui, tem que cortar parte da raiz. É uma série de procedimentos, por exemplo, de um pau que nasce torto para virar um pau reto, para a pessoa usar isso para algum móvel, alguma coisa. Já levou para uma base. Né? Mas não é. Está entendendo? Até porque, nesse sentido, é torto. Mas e aí não tem marceneiro que resolva. Ô, Eliseu, Deixa eu fazer a piada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você não mudar a cabeça do povo, você não muda as estruturas desse país. E mudar a cabeça do povo não são as instituições oficiais que vão mudar, porque não há interesse. E nunca houve. Porque isso é secular. Independente de quem domina o mundo ou não. Se é a Roma, se são os Seleucidas, se são os gregos ou se é os Estados Unidos. mas Eliseu, Tudo existe nesse mundo por causa da cabeça do povo. Aí chega alguém e me diz que eu cansei de ouvir esse discurso. Eu tenho 56 anos de idade. Né? Mas foi porque fizeram o povo pensar desse jeito. Não, é o ser humano. É o ser humano que vai se conduzindo da forma que ele quer e nem sempre é boa, na maioria das vezes. As escolhas nossas são ruins. E, ô, Eliseu, escuta, essa é uma questão cristã, inclusive. Senão você não tem sentido nem ser cristão. Se a gente não entender isso. Está entendendo? Porque se você não entende que é a tendência que o homem tem, nos dois lados que ele tem, porque o homem tem a luz e tem as trevas deles. Deus não é o criador da luz e o criador das trevas, segundo a filosofia cristã, a teologia cristã. Então, se nós somos feitos, segundo a teologia cristã, a imagem e semelhança de Deus, nós temos a luz e as trevas dentro de nós. Mas há uma maior tendência a escolher as trevas. Quando fala assim, escolher trevas, é escolher tudo aquilo que nos faz mal, mas a gente pensa que faz bem. A Universal jamais teria êxito num homem questionador. A direita jamais teria êxito num eleitor questionador. E o questionamento não vem só pela educação. Vem pela família, vem pela sua formação, pelo seu crescimento, de onde você veio, qual a sua origem. A nossa origem ela é muito obscura. E nós temos um problema sério quando a gente quer reformar o mundo, porque nós temos que reformar a nossa origem. E isso vai cair num ponto. A gente
mistura política com fé ou não? Porque isso tem a ver com a fé também. A maldade do homem existe, é real, está nele, e nem sempre ela tem cara de maldade. Ela tem cara de bondade. Entendeu? Segundo a teologia cristã, Satanás, o diabo, ele não aparece com chifre nem com rabo pontudo. Ele aparece com luz. Está entendendo? Então, se a gente não transformar o ser humano de dentro para fora, a gente não muda as estruturas de uma sociedade. As instituições não vão mudar. As instituições não têm essa capacidade, porque as instituições não alcançam esse tipo de mudança. Agora, as instituições serão diferentes a partir do momento que o ser humano mudar. Se o ser humano mudar, as instituições mudam, porque tudo é feito pelo ser humano. As instituições só existem pelo ser humano. Se a gente não entender esse processo, que é o que está nos levando ao abismo, inclusive muitos intelectuais se recusam a entender, porque são extremamente céticos com relação à fé, e a fé nem sempre significa acreditar num Deus único, sentado num trono de barba comprida. A fé significa, sim, que nós temos um outro lado maior do que nós mesmos, e que esse outro lado é o que nos faz escolher entre a escuridão e a luz. E isso dita os nossos caminhos na vida material, em nível de sociedade e tudo mais. Então, como você diz que é uma pessoa extremamente religiosa, então você, para mim, é um historiador promissor que pode muito bem entender esse processo. Eu não entendo a mudança na humanidade sem mudar isso aqui. E como é que você muda isso aqui? Não é pela educação formal, é pelo contato, é pelo corpo a corpo, é pelo abraço, que a pandemia não permite. A pandemia é uma coisa maligna, não só por matar pessoas, mas porque ela impede outras coisas muito mais fundamentais, que é a mudança do mundo, que é a mudança do homem, para que nós sejamos uma sociedade melhor. Então, eu falo para caramba. Continua. Eliseu, olha, é complicado, cara. Tem eu gostaria de fazer algumas considerações, né? Eu posso... Eu só quero encerrar, não vou te interromper mais, não. Só quero encerrar com a segunda questão. Está na hora de dosar o academicismo. Não no sentido de negação da ciência, porque isso é coisa de idiota, de bolsonarista. A ciência é fundamental. Paulo, inclusive, admitiu. E admitiu a existência de uma ciência divina. Que os pastores nem tocam no assunto e nem sabem dizer o que é isso. Então, o academicismo está na hora de dosar. E começar a juntar a dualidade que é o homem. Porque senão nós não vamos sair desse buraco. A grande questão que eu estava colocando aqui é o seguinte, que a nossa visão de mundo ela é extremamente influenciada pelo meio social ao qual nós estamos inseridos, certo? E há pessoas que, para serem aceitas neste meio social, elas procuram ter um modo de vestir e de falar que seja aproximada do seu grupo social. O chamado nicho ou bolha, não sei qual o termo usar Essa é a questão da questão grupal. Como outros animais, nós vivemos em grupos. Isso.
Então, para a gente ter aceitação nesse grupo, a gente tem modo de vestir, modo de falar, né? Até mesmo, e isso, às vezes, influencia até em questão política. Questão política. Dependendo do grupo que a pessoa está, se a pessoa disser que é de esquerda ou que é comunista, a pessoa é expurgada daquele grupo ali, é marginalizada. Então, começa por aí. Então, eu acredito que muitas pessoas, aí vem a explicação, porque muitas pessoas, sendo pobres, são de direita, elas o fazem isso porque elas estão reproduzindo o discurso da classe dominante, pura e simplesmente. Por que isso? Porque isso tem a ver com as condições materiais da existência. A gente está falando aqui, quando você falou, as escolhas que as pessoas fazem. Primeiro que as pessoas não fazem escolhas, essa questão das escolhas aí, toda escolha que a pessoa faz é por sobrevivência, é para sobreviver. Eu te falei que o diabo ele não se apresenta como um diabo, né? É só para completar isso. Eliseu, mas vamos lá, a pessoa que... É uma analogia. Isso é uma questão figurativa, é uma analogia. Isso. Então, vamos lá. Uma pessoa que decide lutar pela sobrevivência. Digamos eu, estou desempregado, né, no momento, estou desempregado, sou de esquerda. Mas, digamos que eu recebo uma proposta, aí eu não quero ser relativo ou utilitarista ou alguma coisa assim, que eu recebo uma proposta para trabalhar com o velho da Havan. Você vai vir trabalhar comigo. Você está com a cabeça igualzinha dele. Entendeu? Aí que eu vou fazer? Quando chegar o dia de eu participar do processo seletivo lá, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpeza na minha rede social. Eu vou olhar lá, caramba, Lula livre, caramba, eu tô com a camisa do PT aqui, eu tô com a camisa do PSOL, tô em manifestação contra o impeachment, eu vou limpar isso aqui, Por que eu... Agora Você não vai dar uma limpeza, você vai apagar a sua rede social, porque não vai dar nem tempo. Vou apagar, vou fazer montagem, vou fazer outra, tentar fazer alguma coisa. Eu vou apagar. Deixa eu te explicar. Lógico que hoje eu, Márcio Roberto, eu não sei se eu faria isso, mas eu estou pensando aqui num pai de família com 3 filhos para criar. Quando você fala, não sei se eu faria isso, me preocupa. Porque isso é uma coisa empática, ao mesmo tempo que coloca em dúvida a sua própria convicção. Sabe por quê? Não, sabe por que eu estou falando isso, Eliseu? Eu tenho minhas convicções. Tá falando. Eu estou tomando café. Mas é muito diferente um camarada como eu ter as minhas convicções, certo? Que pelo menos eu não tenho filho, é só eu e minha esposa, né? Mas uma coisa é diferente, eu ter minhas convicções, porque eu também tenho minha esposa que me apoia, que me ajuda, que me auxilia, né? E a gente estamos juntos num projeto. Outra coisa é você ter uma pessoa que mora dentro de uma favela, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu morei, dominada pelo tráfico de drogas, uma pessoa que tem 3 filhos, né? E que de repente começa a ver na sua casa faltando uma alimentação. As decisões daquela pessoa ali não vai ser pelo critériozinho de certo, errado, direita ou esquerda. Vou te dar um exemplo fácil. Eu fui assessor de Cássio Cunha Lima. Eu ganhei um salário que poucas vezes eu ganhei na vida. E olha que eu já ganhei bem. Em São Paulo e em outros lugares. Na Europa. Mas qual que era a minha história? Eu sou profissional. Eu ajo como profissional. Então, um comunicador, eu fui prestar meu serviço a Cássio Cunha Lima. Fui diretor de criação da Mix. Tá. Agora, isso é legítimo. Até para você que vai trabalhar para o velho da van. Eu não acho que você esteja proibido de trabalhar do velho da van, cara. É isso que eu acho que é. Eu estava vendo
uma confusão. Não é proibido você trabalhar. Isso aí não significa. Você não trabalhar para o velho da van, ou se recusar por uma questão de sobrevivência, e você ouvir, não lhe faz pior e nem melhor. Você é um ser que vive numa sociedade capitalista, e é um capitalista selvagem do terceiro mundo, e que obrigatoriamente tem que pagar suas contas, e não tem como. Não tem para onde correr. A não ser que haja uma revolução armada. Aí acaba essa história. Agora, Mas vamos lá, para isso, deixa eu dizer. eu entendo. Veja bem, eu não quero cortar você, porque eu sei que você, como um estudioso que é, você vai a noite toda falando tranquilamente. Eu já falo muito. Nós temos duas coisas, eu e você. Porque eu acho interessante quando a gente faz um. Porque nós não fazemos mais um resumo, nós fazemos um debate aqui. Por quê? Porque eu tenho uma forma de ver, conforme a minha vivência, experienciação, e você, conforme a sua experienciação, de formação, de origem, de raiz, como negro, inclusive, e também como um cara que é acadêmico, que eu já fui e deixei de ser há muito tempo. Não desvalorizo o academicismo, só acho que tem que ser dosado. Está entendendo? Então, assim, o que eu quero dizer? Que a experienciação vivida, ela é muito mais válida. Aquela história, você falou de que o povo é influenciado, ele acompanha a moda, ele é fruto do meio que ele vive. Concordo. Isso é verdade. Mas só quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso é claro. Nesse caso é muito claro. Não foi o fruto do meio que ele vive que veio primeiro. Está entendendo? Foi o fruto de um meio que nem existia e ele foi se criando. É uma história compridíssima a nossa história. Apesar de pouco tempo no Brasil, é uma história compridíssima. Porque ela é herdeira das histórias mais antigas do mundo do outro lado do oceano. Seja da África ou seja da Europa. Ou seja, da Ásia. Mas nós somos resultados disso. O Brasil é o resultado do mundo. Trabalhar isso não é fácil. O Brasil, por isso que se diz que o Brasil não é para qualquer um. Um historiador como você, cristão, progressista, eu fico imaginando, na minha imaginação deturpada, que você seria, talvez, um historiador que inovaria na questão própria de origem do próprio cristianismo e na questão própria de origem da própria história humana. As duas coisas estão ligadas no nosso tempo. Porque nós temos 2000 anos de cristianismo. Certo? Quando você diz que Pôncio Pilatos fez a sua questão política, tranquilo. Só que Moro não era Pôncio. Moro não lavou as mãos. Moro chegou com um projeto de destruir Lula e o PT. Sim, sim. Em segundo, Barrabás não era ladrão. Ladrão era quem estava com ele na cruz. Até hoje a igreja distorce isso. Barrabás era um cara que fazia parte daqui dos Zelotes, que era a turma que estava lutando contra o poderio de Roma na Judéia. Está entendendo? Barrabás era um preso político, ele não era um preso ladrão. Então, quando esse pastor da Universal, que é genro do Império Macedônico, né? Herdeiro do Império Macedônico, tal, ele falou isso, eu tenho certeza absoluta que ele falou porque ele aprendeu isso na escola de teologia deles lá.
E que outras escolas de teologia também mais tradicionais ensinam, porque eles não mudam essa história. Eles colocam Barrabás como criminoso comum entre Jesus Cristo, que era inocente, e Barrabás, um criminoso comum. Não, Barrabás não era um criminoso comum. Barrabás era um criminoso político, ele era um preso político. E isso não é contado. Então é fundamental que um historiador cristão apare essas arestas, comece a mudar a história teológica do cristianismo, tanto protestante quanto o romano. Eliseu, Porque eu não sei se você sabe, mas o nome Barrabás é o sobrenome, né, do personagem. Porque ele era filho, que significa em judeu, significa filho do pai. Sabe qual era o nome dele? Yosef era filho de Yosef, filho de José. Filho do pai. Eu sei. O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. E o nome de Jesus diz que era Yeshua ben Yosef. Não, isso. Jesus, filho de José. O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Só que, né, na hora lá do pessoal traduzir lá... Agora, essa eu não sabia, não. Isso. Agora você vê, eu conheço a história política de Barrabás, mas não sabia a história familiar dele. Meu historiador político do pessoal. O Jesus, o nome Jesus Barrabás, o Jesus ficou de fora, para não ser confundido com Jesus, Jesus Cristo. Não, olha, para não ser confundido com preso político. E Jesus Cristo não morreu só porque era uma intenção divina. Claro que eu tenho fé nos propósitos divinos para a humanidade. Está entendendo? Óbvio, senão não seria cristão. Mas Jesus também morreu e estava junto com Barrabás, porque Jesus também era um preso político. Ele não era um preso religioso. Porque não, ele era um preso, ele ameaçava as estruturas dominantes da Judéia da época. Que Caifás muito bem representava. Entendeu? Então, colocaram exatamente 2 presos políticos lado a lado. E por que o ódio contra Jesus foi alimentado pela multidão? Isso não está na Bíblia, porque de graça isso não veio. Porque olharam para Jesus, não foi com a cara desse cara, para crucificar ele. Não, existia uma campanha ali. Como existiu contra Lula. Existiu uma campanha. E provavelmente Jesus, se eu fosse publicitário naquela época, e se fosse 2 Jesus, que eu não sabia dessa agora, você me ensinou isso agora, eu falar, Jesus não é Jesus. Você está entendendo? Então, quando eu falo dosar academicismo, é simplesmente não aceitar o que já está pronto e que já está tido como verdade absoluta dentro da forma científica. Até porque a ciência muda cada dia. A ciência é igual ao universo. O universo muda todos os dias, toda hora, todos os minutos, todos os segundos. Imagine se a ciência humana, que é, não muda. Então, sabe qual é a minha tristeza hoje? Eu tenho uma tristeza comigo. É que eu tenho 56 anos, mas não por ficar velho. É por hoje enxergar tantas coisas que eu não enxerguei antes. E eu não sei se eu vou ter tempo de estar com pessoas e, junto com essas pessoas, mudar a mentalidade totalmente do mundo, inclusive da questão bíblica. As nossas escrituras, ela é distorcida. Isso não quer dizer que Deus não fala conosco por elas. Olha,
Deus falou com Balaão com uma jumenta, não pode falar com ele pela escritura que nós temos? Se nós cremos que uma jumenta falou com Balaão, por que a Escritura, uma pregação inspirada pelo Espírito, não pode falar conosco? Claro que pode. O Lula ontem, falando no discurso, foi quase um ministro pregando a palavra, porque eu chorei. Não de emoção por fanatismo, mas porque eu vi uma resposta de Deus nas palavras dele, que era em relação à minha pessoa, era pessoal, que eu estava precisando. Eu vivo sozinho hoje aqui dentro de casa. Tu imagina, às vezes, o que passa pela cabeça da gente. E quando um homem como aquele fala, ele não sabe, ele pensa que está falando politicamente. Mas da palavra, da boca dele ontem, saíram palavras de vida eterna. E muita gente não sabe disso. Por isso, essa é a diferença entre a luz e as trevas. As trevas podem vir pintadas de luz. Mas quando fala conosco, não entra. Só entra no coração que já está podre. Mas no coração, a coisa não entra. Não. No coração de luz, ele não entra. Então não adianta se disfarçar. Não adianta. Né? O que eu não entendo é como tantos crentes aceitaram a mensagem de Bolsonaro. Como você pode ser um crente em Jesus Cristo e aceitar a mensagem de Bolsonaro? Eu não entendo isso, não é até hoje. Aí você fala que é fruto do meio que ele vive. Ou seja, nem o Evangelho transformou aquela alma. Está difícil para a gente mudar esse mundo. Ô Eliseu, eu sou de uma teoria de que existe um conflito de interesses de classe dentro do cristianismo. Ah, claro. Sem dúvida. Então, o cristianismo oficial nasceu, né, para se manter exatamente o Império Romano. Isso. Se você pegar a história das religiões, ela vai ter, eu não estou querendo ser anacrônico, mas ela vai ter. Querer ser o quê? Anacrônico? Anacrônico, falar coisas assim fora do tempo, né? Você pode não querer ser anacrônico, mas às vezes você é. Mas você não fala fora do tempo. Você é um anacrônico que fala dentro do tempo. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Por exemplo, as religiões pagãs, né, que o Império Romano denominava de pagãs, sem ser a religião oficial do Império Romano. Não, religiões pagãs, que aquelas religiões domésticas, vamos dizer assim. Os bárbaros. Não. Eram pessoas que eram romanas mesmo, mas que desenvolviam outra forma particular de religião. Não, você está falando quando já tinha, quando o cristianismo já era uma religião oficial em Roma. Não, antes disso, um pouquinho antes. Veja bem. Porque antes disso, o paganismo não era oficialmente não era chamado de pagão, a religião dos deuses. Porque veja só, tinha a religião oficial do Império Romano, havia a religião oficial, aquela religião, né, que no caso são aquelas dos deuses do Olimpo, aquela religião que não era oficial. Aquela que é um derivado da religião grega, da mitologia grega. Que era do campo, por exemplo. A derivação. Né? A derivação grega. Isso, que era do pessoal do campo. Zeus, Júpiter, Saturno. Era chamado de pagã. Pagã, essa palavra pagã, significa campo. Mas isso aí só veio depois, com essa relação depois do cristianismo. Isso, mas só que não era. E
Oficialmente não. Oficialmente não era chamado de Sim, pagão. mas não era, mas não era perseguido. Pagão era toda religião que não era religião oficial. Entendeu? Sim, não. Sim, a adjetivação negativa ela vai surgir quando o cristianismo ele vai se Exato. consolidando, né? Mas Aí essa palavra é pagão pagão era original. dirigida. Mas essa palavra pagão, mesmo com as religiões romanas, com os deuses romanos, eram dirigidas aos bárbaros. Tudo que era. Pelo menos foi o que eu li. Eu estou discutindo com o historiador, com o risco de tomar lá na cara. Está entendendo? Tranquilo. Não, mas o que eu estou querendo dizer, pelo que eu li, é que o paganismo ele era relacionado exatamente a sociedades bárbaras que Roma dominava, independente da religião que tinha em Roma. Uhum. É isso que eu entendo. Então, a minha pergunta agora é, como jornalista, aonde que há essa referência de que o paganismo não era uma coisa pejorativa antes do cristianismo? Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho. Foi que eu estou citando, estou falando de cabeça assim, talvez eu esteja errado, né? Você tem um compromisso, mesmo que você não mostre agora, você tem um compromisso de me passar esse livro, para me ler. Passa aí mais perto da tela. Grécia Quem é o autor? Quem é o autor? Pedro Paulo Furnari. E ele afirma tacitamente que o nome, a definição paganismo não era pejorativo antes do cristianismo. É isso? Pagano, porque paganos. O que era paganos? Paganos era a religião, né? A religião que era praticada, uma forma religiosa que era praticada nas zonas rurais, vamos dizer assim, nas zonas rurais. Porque paganos vem de campo, entendeu? Seriam religiões, seriam rituais periféricos. Isso, da periferia. Vamos colocar traduzindo para a nossa linguagem de hoje. Com o tempo. Ali no Aventino, naquelas áreas ali, era mais ou menos. As regiões periféricas de Roma. Seria isso também. Com o tempo, as diversas religiosidades, né, as religiões, assim, são. Com o tempo, isso vai ganhar um nome negativo. Mas por quê? Porque foi se construindo, né, uma hegemonia em volta da religião. Em volta da religião. Agora vamos lá, o cristianismo. Você tem esse livro em PDF? Esse livro aqui é facinho de encontrar em PDF, vou dar uma olhada. Mas tem. O nome todinho que eu encontro. Manda para mim que eu vou ler esse livro. Entendeu? Eu vou ler, é interessante. Esse é assunto para mais de. Nós já estamos com quase uma hora e meia de programa. Meu amigo, é muita coisa. Olha, então, quer dizer, com o tempo, as religiões pagãs, elas vão ser perseguidas, mas antes elas eram o quê? Toleradas. Elas vão ser perseguidas, certo? Mesma coisa o cristianismo. O cristianismo, geralmente a gente divide só entre católicos e protestantes, certo? Mas antes mesmo do chamado protestantismo, havia vários cristãos, né, que tinham uma percepção totalmente diferente de Cristo, da teologia. Oxe, aí nós entramos num campo que eu tenho um certo domínio. Está entendendo? Tem o Zé Batista, tem mais outros que não me veem o nome agora, mas tem várias coisas. E que a Bíblia já estava traduzida entre essas tribos, sociedades que Roma perseguia. Agora, para encerrar esse assunto e entrar no outro para a gente encerrar, que senão a gente vai ficar na estudo aqui. Amanhã nós temos uma entrevista e você está convocado com a sua companheira do PSOL. Deixa eu ver o nome dela, que ela tem um nome bem diferente. Renale. Você conhece Renale? Conhece ela, né? Pô, gente boa pra caramba. Eu falei, ó, vai estar aqui um cara que você deve conhecer. Então, que foi o candidato a vice-prefeito aqui para o João Pessoa.
Ela achou muito, ela achou muito bacana e tudo mais. Tava conversando. É paciência da minha mulher. Da minha mulher que não está aqui morando comigo. Tá entendendo? Está na casa da mãe. E aí eu estou aqui enlouquecendo. De qualquer maneira, meu caro amigo, como é que eu posso dizer? Eu acho que a gente vai desenvolver esse assunto sobre religião, que é fundamental. Eu só quero concluir a questão sobre religião é o seguinte, é que Lutero era um admirador de Roma. Ele fez a tese protestante, a tese que ele pregou na porta lá da igreja, né, dos protestos e tudo mais, mas que, a meu ver, essencialmente não mudou muita coisa com relação à essência do cristianismo que Roma fundou. De Roma. Mudou, ele queria a Bíblia para o povo, então ele traduziu do latim para o germânico. Ele queria que tirasse as imagens, porque era contra o que estava na Bíblia, tirou, e isso era verdade. Algumas outras coisas, mudanças de liturgia que foram feitas, inclusive de Santa Ceia, Eucaristia, aquelas coisas todas, tudo mais. Mas, na verdade, em essência, as igrejas luteranas, metodistas e as anglicanas mantêm os mesmos... a presbiteriana, que eu frequentei há muito tempo, mantém os mesmos... mantém pelo menos 80% do que Roma fez do cristianismo. Não do que é o cristianismo. Então, assim, quem fez o cristianismo, o protestantismo venera hoje, foi Constantino. E ponto. Não foi a Assembleia de Jerusalém. Tem lá os pontos de doutrina da Assembleia de Jerusalém, mas não tem nada em essência da Assembleia de Jerusalém com relação ao cristianismo de hoje. E eu estou falando das tradicionais, das pentecostais e das neopentecostais principalmente. Essa é a minha opinião. O cristianismo ele tem que mudar 100% no mundo de hoje, para voltar a ser aquilo que era no tempo que Jesus Cristo andava na Terra. E no tempo de Atos dos Apóstolos. É o que eu entendo, é o que eu creio, e Deus sabe que é de boa fé. E então, eu sou um Barrabás para a maior parte do establishment evangélico desse país e dos Estados Unidos. Meu amigo, meu amigo. 1h30 já, hein? Você entendeu a minha postura. Você é mais tradicional. Eu acho tão engraçado que as pessoas que você tem contato da sua igreja te consideram subversivo. Eu não acho você nada subversivo com relação ao cristianismo. Acho muito pelo contrário. Acho que você é progressista, cristão, e que quer manter as boas práticas do cristianismo tradicional. É o que eu vejo em você. E isso eu respeito, porque isso é sincero. As boas práticas do cristianismo tradicional preservam a essência do legado que Jesus Cristo deixou. Mas as igrejas de hoje, na minha opinião, são um derivado de Roma. Me perdoe a franqueza. Ô Eliseu, só deixar bem claro aqui, quando eu falei extremamente religioso, para ninguém confundir com um terrivelmente evangélico, tá? Pelo amor de Deus. Evangélico é uma coisa, evangélico é você seguir o evangelho. E evangélico quer dizer
boas novas. Então não dá para ser terrível. Também. Isso é totalmente. Como é que a gente diz? Me fugiu a palavra agora. Como é que você pode ser terrivelmente evangélico se o evangelho quer dizer boas novas? Então não dá para ser terrível. Isso é coisa de quem não entende o evangelho. Então Bolsonaro falou terrivelmente evangélico, porque ele é terrível, menos evangélico. Só achou que ia ser interessante colocar essa palavra no meio. Coisas que Satanás faz. Está entendendo? Coisas que aquele que queria ser Deus no lugar de Deus faz. Só que ninguém é Deus no lugar de Deus, porque é impossível. Quando você é fruto do pensamento de Deus. O universo é fruto do pensamento de Deus. Deus pensou o universo e nós existimos. E quando você é fruto disso, não dá para você querer ser Deus no lugar de Deus. Isso é um engodo. E é um engodo teológico humano. É por isso que eu te digo, não foi isso que Jesus Cristo nos deixou, essa teologia. Tu lembra do nosso amigo Fábio, que eu amo muito, quando ele brigou comigo com relação, dentro do grupo, e que eu saí do grupo daquela vez, com relação às questões dos pastores, de ir contra as estruturas pastorais e tudo mais, né? Porque, na verdade, o Fábio, ele também é igual a você, só que Fábio é mais além, é mais ambicioso. Fábio quer ser um grande ministro revolucionário no evangelho tradicional. É a mesma coisa que você dizer terrivelmente evangélico. Não no sentido que ele é terrível, não. Mas você querer ser revolucionário no evangelho tradicional, respeitando a estrutura tal. Ele quer um espaço dentro de toda a teocracia evangélica. Não dá, não. Na institucionalidade não dá, não. Não dá, não. Na instituição não dá, não. Mas é o que Fábio quer. Eu respeito ele, é um direito dele. Eu respeito isso. Só que eu acho que tem que ser jogo aberto. Com isso. Ele não vai ser menos progressista para mim porque quer ser isso. De jeito nenhum. O progressismo ele não está vinculado a uma mudança radical das coisas que eu estou aqui, por exemplo, que eu quero. Mas ele mudou, ele mudou. Acho que ele não está pensando da mesma forma, não. Ele está com o ministério próprio dele. Acho que ele não está pensando mais da mesma forma. Não. Quem busca Deus evolui, né? Então, acredito nisso, tenho fé nisso. Certo? Para encerrar, eu botei uma matéria no site hoje, eu nem vou botar o site, e vou falar logo que o vírus, o coronavírus, eu vi, apareceu em 4 países, muito antes de aparecer em Wuhan, na China. E o Brasil foi um desses países. Como é isso aumenta o mistério. Agora, quanta ideologia babaca foi discutida em cima disso, sem ter noção da realidade, não é? Você dizer que é um vírus chinês, ele já circulava pelo mundo. E ninguém diz isso, a imprensa não diz isso. E foi uma matéria da BBC. Agora, Eliseu, isso aí que você está falando entra naquilo que a gente estava conversando anteriormente. Como que as pessoas vão formar opiniões dela? Na verdade, como? Se elas só estão vendo a mentira diante delas. Você aceita a mentira se quiser, você tem escolha. Deus colocou no homem
O homem é o único ser. Eu discordo totalmente disso, sabe por quê? Porque o homem é o único ser que pode escolher acreditar numa coisa ou não. Tanto é que ele faz isso. Muitas vezes de forma errada. Eliseu, mas não é- Sem buscar a verdade, sem buscar a veracidade da informação. isso não é tão simples assim, não, Eliseu. Você é um jornalista, eu sou historiador. A gente tem Sim, certo. A gente você tem certa conhece a preocupação história. com a fonte. Você acha que o jornalismo não participa da história e que o jornalismo não tem história? Ele é muito Sim, antigo. Eliseu. Sim, Eliseu. O Então, por isso jornalismo eu é estou muito falando. antigo. Você é jornalista, eu sou historiador. Nós É, temos preocupações com as fontes. Nós sabemos o que a gente mas, fala, estamos mas tem falando. história também. O que eu quero dizer para você é o seguinte: é que esses livros todos, menos esse que você me passou agora, que eu quero ler, estou interessado a ler, é Roma e Grécia, mas uma boa parte dos livros que você colocou eu já os li. E hoje uma boa parte deles não tem muito valor para mim. Teve valor na época. Entra em questão o que você falou, eles me influenciaram. Mas a partir do momento que você vai vivendo, tendo experienciações, porque eu acho que viver, ter experiências é fundamental. Eu acho que todos os livros, toda a formação e toda a história da humanidade é parte de experiências, não do academicismo. O academicismo é o resultado disso. Ele tem que ser o resultado, ele não pode ser o início. Entendi. Eu tenho um amigo que morreu precocemente porque estava com 1 quilo de cocaína no carro. Aí teve uma blitz, esse ficou, que não era traficante, era músico. Ele tocava baixo com o Pepeu Gomes. E era meu irmão amigo. Mas eu acho que ele estava passando alguma situação difícil, pegou 1 quilo de cocaína e botou no carro. E justamente naquele dia ele passou por uma blitz. Ele se assustou, saiu correndo com o carro, bateu e morreu. Mas ele me dizia uma coisa fundamental. Ele me dizia uma coisa que eu não esqueço até hoje. É que a gente estuda e aprende a fazer coisas para a gente nunca fazê-las. Essa lição vale mais para mim do que todos os filósofos que eu já li e que eu estou relendo, porque eu tinha 20 anos quando ouvi isso. Hoje eu estou com 56. E hoje eu acredito muito mais nisso e entendo muito mais essa afirmação do que na época que eu ouvi da boca dele. Ele disse: você tem que estudar, e muito. Você não pode discutir um assunto sem saber do que está falando. Por isso que eu nunca discuto de coisas que eu não sei. Quando eu não sei. Tem pessoas que falam de coisas que não sabem com uma propriedade incrível. Então, ele falou, você nunca vai, mas você estuda e aprenda tudo o que você não vai fazer na sua vida. E é isso que eu tenho até hoje. E eu acho que é esse o motor de mudança e de revolução da sociedade e do homem. É a minha opinião, tá? Deixe suas considerações finais me esculachando, sem problema, mas fique à vontade. Esculachar para quê, Eliseu? Não precisa disso, não. Olha, Porque eu gosto de ser esculachado, é assim. Eliseu, eu não estou esculachando nem Bolsonaro, Eliseu. Não estou esculachando nem Bolsonaro, quanto mais meu companheiro. Pois aí eu já sou contra, pois aí eu acho que você já devia esculachar. Porque, olha só, eu tenho falado até para algumas pessoas, para encerrar aqui, né? Esse negócio de mandar os outros ler, chamar os outros de burro, chamar os outros de gado, não vai ajudar, não. Não vai ajudar, não. E infantilização Você se torna pior do que a pessoa, na minha opinião. E é anticristão. É anticristão isso.
Porque Não, eu acho é a primeira coisa, a falta de humildade. isso. Eu acho que não vai ajudar, não, sabe? Não Não. vai ajudar, não. Você não Ficar muda a cabeça ofendido, dessa forma. não mudou a cabeça, não. Eu preciso partir do seguinte: às vezes eu posso estar errado em alguma coisa, eu posso estar falando besteira, eu não tenho medo de errar, né? Porque só erra quem tenta acertar. Então, eu estou tentando acertar por bem, né? Então, se em algum momento eu errar, eu posso, não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui também e rever algum dos meus posicionamentos. Isso é normal, isso faz parte do jogo e é assim que se constrói o conhecimento, certo? Então, essa coisa assim de, vou esculhambar, vou esculachar, essa coisa de lacrou, de esculachou, de humilhou, isso aí é besteira, sabe? Eu acho que isso não contribui para nenhum debate, seja religioso ou político. Tá certo. Eu acho que é fundamental a humildade e o reconhecimento de que você conquista uma pessoa entrando no coração dela, a maior lição que Jesus Cristo nos deixou. Com certeza. É por aí. Jesus Cristo, ele nunca foi agressivo com ninguém. A única vez que ele foi agressivo foi quando comercializaram dentro do templo. Foi a única vez. Mas você não tem uma história de agressividade, de uma palavra maldita, de uma palavra ferina, de uma palavra que derrubasse. Da parte dele, não. Então é isso que representa o cristianismo para mim. É isso que representa Jesus Cristo, o Evangelho. Não o que a gente vê hoje. Meu amigo, amanhã nós estaremos com uma companheira sua e vocês vão estar em maioria aqui no programa. E será um prazer. Será um prazer imenso. E será uma entrevista. Será uma entrevista. É a Semana da Mulher e amanhã a mulher vai ter prioridade nesse programa. Beleza? Uma boa noite, fique com Deus e que Deus nos proteja. Até mais. Todos nós. Até mais. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa. Inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.